Boa noite, eu me chamo Rosana Navega Chagas, eu sou juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, processo os crimes de maus tratos há muitos anos, eu sou juíza de juizados especiais criminais há muitos anos e vim aqui falar rapidamente sobre o caso dos jumentos. É um processo que eu estudei, aliás, são vários processos, né, sobre o caso dos jumentos. Eu estudei os processos e eu fui me inteirar do que estava acontecendo, porque há uma denúncia na Frente Nacional dos Jumentos de que a decisão judicial que proibiu os abates no Brasil não está sendo cumprida. E realmente não está sendo cumprida, mas não é por má fé da juíza. Eu vou explicar tudo o que está acontecendo e as providências que devem ser tomadas, inclusive a providência que eu já tomei. Bom, a história, os processos são muito confusos, foram vários processos. O que aconteceu foi o seguinte: em 2019, lá na primeira vara federal civil da Bahia, a minha colega juíza, no ano de 2018, ela deu uma decisão dizendo que não poderia haver os abates dos jumentos no Brasil, no estado da Bahia, porque o animal está entrando em risco de extinção. Essa história vocês já sabem, eu não vou dar detalhes, até porque eu vou tentar ser breve e objetiva nesse vídeo. Então ela deu a decisão dizendo que não podia haver os abates porque o animal está entrando em extinção. Pois bem, desta decisão houve recursos para o Tribunal Federal da Primeira Região. Foi um recurso da União Federal e um recurso do município de Amargosa, onde tem um abatedouro de jumentos, que ele emprega as pessoas lá, enfim. Eles dizem que é útil para eles lá. Não vou entrar nesse mérito, eu vou ser objetiva aqui. Então, nesse recurso contra a decisão da juíza da primeira vara civil lá da Bahia, esses recursos, ocorreram dois recursos. Deviam ser reunidos, não foram reunidos, mas foram lá para o ministro Nunes Marques. Agora, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, minto, né? Ministro não, naquela época ele era desembargador do Tribunal Federal da Primeira Região. E ele disse nas decisões dele, nas duas decisões, que, enfim, era bom para o estado da Bahia, enfim, não podia bater. Então ele suspendeu a decisão da juíza dizendo que o abate estava liberado. E eu não estou criticando aqui, eu só estou contando o caso, nem estou criticando ninguém. Eu não posso criticar ninguém e eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui para dizer o que aconteceu, que foi falta de informação. Então, dessa decisão da juíza, teve esses recursos para o Nunes Marques, ele disse que pode abater. E nessa segunda etapa, com a decisão do Nunes Marques, as ONGs recorreram das duas decisões. Os dois recursos das ONGs contra a decisão liberando os abates, um foi para o desembargador Prudente, do Tribunal Federal da Primeira Região, e o outro foi para um outro desembargador, que eu não me lembro o nome agora. E o desembargador Prudente foi o último a dar a decisão, dizendo que não pode haver o abate, a juíza está certíssima, o animal está entrando em extinção, não pode haver o abate. E a decisão anterior disse que podia haver os abates. E a colega, quando ela podia haver os abates, e a colega, quando ela recebeu os processos lá do Primeira Região, do Tribunal Federal da Primeira Região, ela entendeu que o processo que liberava os abates e reformava a decisão dela estava certo, porque estava certo não, ela deu a decisão dizendo que não podia abater, mas o processo, a decisão dizendo que podia abater era que estava valendo. Por quê? Estava valendo porque era uma decisão para todo o território nacional. E a última decisão, que sempre é que prevalece, não prevaleceria nesse caso, porque o desembargador Prudente, deu a decisão só para o município de Amargosa. Então, ela literalmente disse isso nos embargos de declaração dela, interposto pela Frente dos Jumentos, dizendo que a decisão que liberava os abates era mais abrangente e valia. Só que ela não foi informada, a minha colega não errou. A decisão da minha colega foi impecável. Ela não foi informada de que esta decisão que ela lá no começo tinha dado só para o estado da Bahia, também sofreu recurso das ONGs, que reformou a decisão, estendendo a decisão da Bahia para todo o território nacional. Ou seja, ela deu uma decisão dizendo que não podia haver abate na Bahia.
as ONGs recorreram e conseguiram uma decisão, também no Tribunal Federal da Primeira Região, para que os abates não acontecessem em todo o território nacional. O número do processo que estendeu a decisão da minha colega, tá? É processo 202.100.1035.2019.4.01.0000. O relator foi um juiz, Ilan Presser. Então, ela não foi informada que a decisão dela, que era só para a Bahia, foi estendida para todo o território nacional. Eu já informei hoje ao corregedor, pedindo providências para que a decisão deles, da primeira região, eu oficiei ao corregedor do Tribunal Federal da Primeira Região, pedindo que a decisão seja cumprida. A Frente dos Jumentos, ela está fazendo uma campanha para a decisão ser cumprida, uma campanha através de abaixo-assinado. Eu não sei quais foram as providências jurídicas da Frente dos Jumentos, são muito atuantes, né? Então, eu sugiro aqui, eu não quero me meter no trabalho deles, o trabalho foi impecável, conseguiram com as demais ONGs eliminar no começo, mas eles estão precisando levar à juíza a informação desse recurso, de que a decisão dela agora vale para todo o território nacional, porque ela não sabe dessa informação. Ela não sabe, essa decisão não é da Bahia, essa decisão é de Brasília, é do Tribunal Federal da Primeira Região. Então, para que... ela além da informação que ela tem que saber, porque ela se equivocou, existe 2 recursos do Ministério Público e das ONGs, das partes interessadas lá no processo, que estão lá no processo. É a reclamação e a correição parcial. A reclamação está prevista no artigo 988 do CPC, do Código de Processo Civil Brasileiro, e no artigo 988, inciso 2º, que é para garantir a autoridade das decisões do tribunal. Então, ela tem que ser interposta lá perante o Tribunal Federal da Primeira Região para que prevaleça a decisão que eles deram. E também cabe a correição parcial, que é ao corregedor do Tribunal Federal da Primeira Região. Não é para punir a colega. Minha colega estava equivocada. Ela não teve uma informação vital. Ela deu uma decisão, uma linda decisão. Aqui não vai críticas à minha colega, só vai elogios. Então, cabe também, voltando ao assunto, essa correção parcial, que está no artigo 265 das leis da Justiça Federal, né? Para que o corregedor, uma correção parcial, para que o corregedor diligencie as providências para que a decisão que proibiu os abates de jumentos no Brasil seja efetivamente cumprida, e não está sendo cumprida não por má fé, não porque a minha colega errou, mas porque ela não foi levada a ela a informação necessária. Foram levadas informações de que a decisão dela tinha sido reformada, mas a informação de que a decisão dela tinha sido estendida, essa informação não foi levada. Com todo respeito, é uma informação vital e que ela deveria ter sido informada. Nós, juízes, erramos sim, nós, juízes, muitas vezes não temos informações. Esse processo da Bahia é muito confuso, são vários processos, muita carga emocional, enfim, não quero aqui entrar nesse mérito, mas todo mundo sabe que a causa é nobre, é triste, os animais estão entrando de extinção e vamos em frente. Advogados, ativistas, interessados, eu já dei aqui as informações necessárias. Por favor, agora compete a vocês tomar as medidas necessárias para que essa decisão seja cumprida, não por abaixo-assinado. Medidas judiciais. Ao lado dos abaixo-assinados, tudo bem. Medidas judiciais, primeiro lugar, medidas judiciais. Em segundo lugar, as medidas não judiciais. Acreditem no Poder Judiciário. Foi o Poder Judiciário que disse pela primeira vez que os abates não podiam ser cumpridos. Muito boa noite.